cantar juntos? Você começa o culto conosco. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. As meninas ligam o microfone para cantarem comigo. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar, em espírito e em verdade. Comigo assim vai. Não apenas no alto ou no santo lugar, eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, o eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar. Só sentido, Senhor, oh Senhor. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Você está conosco no canal da Igreja Evangélica Congregacional de Centro Sé. E esse é o nosso culto 20 de setembro de 2020. 20/9/2020. É um prazer poder compartilhar com você de tanta coisa boa e dizer que
a partir do dia 27, nós vamos estar já na igreja. Todo mundo da igreja já pode, dia 27, estar com a gente no domingo. E aí você vem, porque a partir das 7 horas vai estar... Mas nós vamos transmitir aqui também no canal. Temos uma semana para estudar como tudo isso vai acontecer, mas vai acontecer. Então você vai estar conosco. Queremos saudar os irmãos em vários lugares que assistem conosco, o pessoal no Rio, o pessoal em São Paulo, o pessoal em BH, em Lagoa Santa, o pessoal em Feira de Santana que assiste com a gente, o pessoal lá em Miracema do Norte, a Esther e o Paulo assistem com a gente, a Cacilda Chise, a Bete do Arthur, lá em Pedra Branca assiste com a gente também. A gente quer abraçar os irmãos, a gente abraça o nosso povo aqui de Xique-Xique, de Bazuá, de Pissarrão e de Jussara. Nós vamos estar, se Deus quiser, no dia 10 e 11 de outubro em Jussara, todo mundo aqui, talvez, eu não sei a Valquíria, porque tem a neném, mas a Amanda e o pessoal todo aqui de trás, a equipe, Marcão, Alex, o Sandro também, e aí, se a Valquíria e o Ítalo quiserem ir, vai ser um prazer, mas a gente vai levar uma turma daqui, nós vamos fazer um culto e a consagração do diácono Evanilton, na live, ó, que coisa joia, e nós vamos transmitir direto de Jussara para você. Você vai assistir conosco e vai ser uma alegria assim tremenda em poder compartilhar dessas coisas. Quero começar pedindo a proteção divina para esse nosso trabalho, e aí eu vou pedir a Valquíria para nos elevar ao Senhor em oração. Oremos com a Val. Senhor, nós queremos te agradecer por mais um dia de vida, Deus. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite. Colocar nas tuas mãos tudo que irá ser feito aqui, Senhor. Que o Senhor receba como oferta agradável a ti, Senhor. Colocamos nas tuas mãos todas as pessoas que estão assistindo esse culto, Senhor. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha estar derramando saúde, Senhor, sobre aquelas pessoas que precisam, Senhor. Que o Senhor venha estar cuidando, Senhor, da minha mãe, que nesse momento necessita de saúde. Que o Senhor esteja visitando ela, Senhor. E que o Senhor esteja restaurando todas as coisas, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelas portas que o Senhor tem aberto ao teu povo. Muito obrigado, Senhor, porque esse momento difícil de pandemia está tudo melhorando, Senhor, e que em breves dias, Senhor, não possamos mais ouvir, Senhor, que tem coronavírus, Senhor, que o Senhor possa ajudar para que esse mal acabe, Pai. Amém, Senhor, Jesus. Queremos te pedir, Senhor, toca nos corações, Senhor. Verdade, restaura as vidas, Senhor. Transforma as vidas, Senhor. Que os lares, Senhor, sejam colocados nas tuas mãos, Senhor. E que tudo que irá ser feito seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Visita cada lar, visita cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar juntos a música da Gabriela Rocha?
Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos seus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória ao nome de Jesus. Você pode, o salmista diz assim: eu fiz a minha alma aquietar. Tem passagens que ele diz: sossega minha alma. A gente vai cantar essa música e vamos dizer assim: sossega minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não presinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor. Teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, me aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Oh, Jesus, recebe nossas inquietações nos teus braços, Senhor. Eu quero essa noite abençoar casas, abençoar famílias, Senhor. Oh, Deus, pedir tua bênção sobre Amanda, sobre Valquíria aqui, que ao cantarem sinto a tua presença, que as vidas que nos ouvem em cada lar, sinto que também há mais que um grupo tocando, sintam a presença bendita de Jesus, que transforma lá, que transforma coração. Oh, nós podemos confiar em ti e dizer outra vez assim, ó: aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. oh, aleluia. Vamos fazer junto aqui. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Deus é bom. Glória ao nome de Jesus. Subirei ao monte da adoração para oferecer ao Senhor um sacrifício de louvor. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais, pedras que resistam ao vento, pedras que resistam à chuva. Porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová direi, Deus proverá. Canta com a gente também, Di. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução pra tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar.
proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. Meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Glória ao nome de Jesus. Estamos chegando à hora da leitura da palavra, mas antes de abrirmos a palavra, enquanto os meninos descem, eu quero lembrar você que no dia 27 nós teremos culto já na nossa igreja, culto domingo à noite. Vamos voltar ao normal. Dia 25 de setembro, uma sexta-feira, nós vamos ter um culto de jovens. E aí, um pessoal do DJCS, isso é um grupo aqui de Centro Sé, a turma criou um projeto chamado Inconformados. São jovens cristãos que resolveram não se conformar com a situação da juventude perdida sem Cristo. E aí, então, a turma começou a trabalhar, a liderança é do Adriel, e nós vamos encher a igreja de jovens dia 25. Uma turma joia, nós vamos estar junto com outros pastores, pastor Vanderlei da Cristã e pastor Diego da Batista, outros pastores da Palavra Viva, Cristã Palavra Viva, pastores também, pessoas da Assembleia de Deus, de outras igrejas. Nós estivemos já na igreja com a gravação e fizemos um culto que foi veiculado no nosso canal na sexta-feira, dia 18, isso. Então, a gente agora vai se preparar para no dia 25 estar juntos com o pessoal de várias igrejas, e você é convidado. Vai ser um culto de jovem assim, culto muito festivo, muito feliz. E dia 27 você vai estar conosco na nossa igreja aqui, né, celebrando ao Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar você a fechar seus olhos. Antes de fechar os seus olhos, você abre a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 16, a partir do verso 17. E nós vamos orar. Baixa a sua cabeça. Vamos um tempo de adoração. Ó Deus, nós queremos pedir pelo ministrado da Tua Palavra, que as pessoas que nos ouvem, Senhor, sejam tocadas pelo Teu agir, tocadas, ó Deus, pela Tua presença. Ó Deus, e tanto pessoas aqui no Brasil e fora dele, porque tem gente já fora do Brasil que nos ouve também, Senhor. Sejam, ó Deus, impactados pela ministração da Tua mensagem. Obrigado, Senhor. Usa-me para a honra e a glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, portanto, o último capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, e o verso 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, o verso 17. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Essa noite, nós vamos falar sobre a casa de Estéfanas. Estéfanas, Fortunato e Acaico, eles vão visitar Paulo. E no último capítulo da primeira carta aos Coríntios, ele registra a visita desses irmãos. Mas eu quero de forma especial olhar para a casa de Estéfanas, porque Paulo diz no versículo 15,
no mesmo capítulo, 1 Coríntios 16, o verso 15, ele diz: sabeis que a casa de Estéfanas são as primícias da Acaia. Casa de Estéfanas. Eu gostaria de pensar um pouquinho, mesmo num culto de domingo à noite, eu vou trazer para você uma pequena palavra devocional. A casa de Estéfanas. O que essa casa ensina para nós? Primeiro, é uma casa alcançada. A casa de Estéfanas é uma casa alcançada. Ele diz que são as primícias da Acaia. A casa é, ou melhor, todos são alcançados. Que casa, hein, gente? Veja isso aqui, primícias da Acaia, ou seja, os primeiros da Grécia. Mas não somente os primeiros da Grécia, os primeiros de Deus na Grécia. O que significa ser os primeiros de um lugar? Filhos diferentes, casamento diferente, alvo dos comentários. Isso é muito mais do que dizimar, é ser primícia. O que seria então, o que é você ser o primeiro? Quando eu, bem jovem ainda, conversava com Dona Santa e ela contava que o evangelho começou aqui e começou na casa dela. Eu fico pensando que privilégio se tem de ser o primeiro naquele lugar. Mas não somente o privilégio, tem também as perseguições. Jesus Cristo disse: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Mas se ouviram a minha palavra, também ouvirão a vós. Quando se pensa no Evangelho, começando, como eu vi o Evangelho começar em Pissarrão, como eu vi os primeiros passos do Evangelho em Bazoar, como eu vi os primeiros passos dos congregacionais em Jussara, eu fico imaginando em toda aquela gama que acaba sobrando para a família que se converte primeiro. E aqui imagina, filhos diferentes, casamento diferente, alvo de comentários. Mas quais os comentários que se faziam em Corinto a respeito dos cristãos? Quais os comentários na cidade de Corinto a respeito dos cristãos? Deixa o dedinho aqui em Coríntios. Vamos comigo a Atos. Atos, capítulo 18 e o verso 12. Atos 18, 12. Quando, porém, Gaio era o procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Preste atenção nisso aqui. Levaram ao tribunal. E qual era o comentário? O que os judeus diziam? Versículo 13. Dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E esse Paulo aqui era o amigo de Estéfanas. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 16: batizei também a casa de Estéfanas. Quando o evangelho começa num lugar, você arrasta tudo para você. As responsabilidades, os compromissos, tudo é naquela casa, né? Você pode imaginar, os que chegam para comer. A professora Marlene Campos diz que seu Hermógenes, por ter abrigado o pastor Laurentino Carvalho de Miranda em casa, ele foi excomungado. Ele era mordomo da Igreja Católica, era um termo que usava na época. E porque ele abrigou, um padre soube e o excomungou por isso. Como Estéfanas, muita gente paga preço. E é engraçado você perceber, porque lendo as cartas paulinas, e quem está aqui no sertão nordestino, você vê algumas coisas que acontecem com ele lá e que acontecem com a gente aqui também. Gente, hoje ser crente numa cidade como o Rio, São Paulo, BH,
É tão bom e tão fácil. Eu vejo um monte de crente com as camisas, né? Marca da paz, marca da fé, sei lá, o fé, sei lá. Tanta coisa. E isso é muito bom, muito bom. Agora eu fico imaginando há 40, ou melhor dizendo, há 72, 73 aproximadamente anos atrás, nesse lugar, quando não tinha nenhum crente aqui. O que significava alguém dizer, eu sou cristão? E aí imagina quando alguém se converte, e aí eles diziam, passou para a lei dos crentes. Ser o primeiro de uma casa é marcante, mas não é tão fácil. Eu fui o primeiro da minha. Eu lembro o dia que eu me batizei, não tinha ninguém da minha casa para assistir o batismo, ninguém. E outra coisa, não tenho raiva de ninguém por causa disso, nada, nem só aquela pessoa traumatizada, não tenho nada dessas coisas. Eu sabia que eu era o primeiro dali. E eu penso que aqui está Paulo agora, escrevendo aos Coríntios muito tempo depois, claro, porque Paulo aqui já está em Éfeso, escrevendo muito tempo depois, mas dizendo, são as primícias da Acaia. Eu me lembro da gente indo a Bazoar e entrando na casa de Dona Angelina, entrando na casa de Armênia, quando Edilson nem era crente, entrando na casa de irmã Nilá, quando Biô nem era crente. Os primeiros passos, as visitas, quando tinha um culto lá, todo mundo ia tomar banho na casa. E aí aquele montão de gente, bolsa de um lado, bolsa do outro, e aí você ia e reunia o pessoal num prédio e fazia um culto, e você criava aquele ambiente todo ideal para um culto, e pregava e fazia apelo, e ninguém se convertia. Ninguém se convertia. Eu lembro que um dia uma pessoa que não era aqui da igreja, mas já era crente lá de Pissarrão, quando terminou o culto, que eu fiz o apelo e ninguém se converteu, e terminou o culto, ele falou para mim assim, pastor, eu fico pensando, como é que num culto desse ninguém se converte? Deu até vontade de me converter de novo. E eu falei para ele, mas é assim. Irmãos, o evangelho na realidade tem o seu preço. Eu lembro de Luiz e Janilde, em Jussara. Luiz e Janilde, um dia Luiz disse que já fez um culto para ele, Janilde e as crianças. É o início do evangelho. E agora eu penso na casa de Estéfanas, quando Paulo diz, são as primícias da Acaia. Eu já fui a Piripiri, eu, pastor Daniel e Teobaldo, e fizemos um culto com Rossana, Rotenildo e as crianças. Agora são grandes, mas naquele tempo eram crianças. O início do trabalho não é fácil. Não é fácil. Lembro os primeiros passos indo a Pissarrão. Pastor Altemar era pastor aqui da igreja. E uma vez Carminha foi a Pissarrão e seu Inácio tinha um carro aqui. Seu Inácio fazia linha. A gente não tinha carro. Carminha foi na frente e eu fui na carroceria. Tinha só uma capota, uma espécie de pau de arara. Eu tinha 20 e poucos anos, bem novo. E sentei num banco de madeira que ficava na carroceria do carro, debaixo de um pau de arara, daqui para Pissarrão, entre o Capiá e Aquixaba, ali não sei exatamente em que lugar, começou uma chuva, e tinha uma goteira bem em cima da minha cabeça. O carro andava, quando o carro ia um pouco mais veloz, aquela água era perene. Quando o carro ia mais devagar, era assim, tum, tum, na cabeça,
E eu lembro, nesse dia eu fui lá, e eu cheguei lá, não tinha um microfone, lá só tinha uma casinha assim simples, uma mesazinha, lembro, uma toalha de renda, lembro como se fosse hoje. E eu pedi uma sanfona a seu Edmundo, marido de Dona Adelina, da irmã Adelina, pai de Kátia, avô de Érica. E fizemos o culto, um apelo, ninguém se converteu. Naquela noite, deu mosquito, mas não foi um mosquito, foram muitos mosquitos. E acordei na segunda-feira pela manhã, e a gente pedindo a Deus que seu Inácio passasse em Pissarrão, e peguei o mesmo carro, sentei no mesmo lugar, e graças a Deus não choveu, e voltei para Centro Sé, e pensando, meu Deus, quanta coisa, a mensagem preparada, Carminha pregou, poucas irmãs cantaram naquela época, Dona Lourdes, Dona Beta, Irmã Fátima, poucas irmãs. Um culto simples, para gente simples, uma mensagem simples. E eu voltei para casa pensando, será que vai ser sempre assim? Agora eu posso imaginar Paulo aqui dizendo, reconhecei a homens como esses. E dizendo, a casa de Estéfanas são as primícias. Irmãos, trazer teologia para o púlpito é bom demais. Mas viver o evangelho é outra coisa. Lembro que uma vez saí do Rio, peguei um avião, desci em Salvador, peguei um ônibus, naquele tempo a estrada de Salvador para Xique-Xique até ali perto de Piritiba, sei lá, Porto Feliz, aquela área ali, era muito boa. Depois começava a ficar ruim. Inclusive ainda tem uns pedaços que são estranhos entre Porto Feliz e Morro de Chapéu. Mas entre Irecê e Xique-Xique era insuportável. E eu cheguei de manhã cedo e fui dar aula no projeto Fonte do Saber. Dei aula de 8h30 mais ou menos até as 12. Depois das 2 até umas 6. E entrei num carro, viajei 94 quilômetros, porque entrei em Central e saí em Jussara e fui a um culto na casa de Luiz e Janilde. Quando só a irmã Benilde, Lueli era bem pequena, Domingas, por volta do ano de 2009, por aí, é isso mesmo. E eu lembro aquele povo crente, e eu fui ali levar uma mensagem, eu muito cansado, e terminou, irmã Benilde disse para mim, ô culto bom, pastor. E eu imaginando, foi bom. Entrei no carro de novo, voltei a Xique-Xique, para dar aula no dia seguinte, e lembro que na casa do pastor Marcos Mendes, no outro dia, e eu, mesmo sendo pastor na Igreja Fluminense no Rio, eu não queria perder o gostinho de começar um trabalho. Agora você pode imaginar Paulo dizendo, a casa de Estéfanas são as primícias. Paulo até diz, eu não batizei ninguém, aliás batizei, ele diz, Crispo e Gaio, e batizei também a casa de Estéfanas. Foram os primeiros da Acaia. Reconhecei a homens como estes. Olha que coisa marcante quando você vê a realidade bíblica de 2000 anos atrás. E a gente vai vivendo essa coisa por aqui também. A segunda coisa, primeira coisa da casa de Estéfanas é uma casa alcançada, a primeira casa alcançada. A segunda coisa, casa consagrada. Ele não somente diz no versículo 15 que a casa de Estéfanas são as primícias,
Mas também ele diz que consagrar ao Senhor. Consagrar ao Senhor, isso que significa? São valores levados a sério. Muitos ouviram, porém Estéfanas e sua casa logo se decidiram. Você entende a diferença? Muitos ouviram a palavra, porém Estéfanas e sua casa logo decidiram. E aquela casa, Paulo está escrevendo um tempo depois, isso é, depois da conversão deles. E aquela casa agora é uma casa consagrada a Deus. Casa consagrada a Deus. Ou seja, eles se dedicaram ao serviço dos cristãos. O que é uma casa consagrada a Deus? De novo, eu não vou elucubrar, nem trazer muitos princípios teológicos. Vou trazer bem na linguagem nossa aqui. Sua casa é consagrada ao Senhor? Não permita bebida dentro dela. Seu carro é consagrado ao Senhor? Não permita bebida dentro dele. Sua casa é consagrada ao Senhor? Não permita nada que desagrada a Deus dentro dela. Quantos crentes oram e pedem a Deus para que dê uma roça, e de repente aquela roça, aquela fazenda, aquela chácara, vira lugar de bebida. Ah, pastor, mas não fui eu que bebi, ou não fui eu quem bebeu, vamos assim dizer. Mas está dentro de sua casa, está dentro da sua roça. Ah, tudo na boca é fácil. Não, não era fácil para Estéfanas. Paulo vai dizer que a casa deles era consagrada ao serviço do Senhor. Eu fui visitar, eu e Fabinho fomos lá na casa de Elcio e Rosane, precisava conversar com Elcio. E a casa de Elcio, uma casa linda, mas linda mesmo, boa casa. E na saída, conversando com Elcio e Rosane, eu dizendo para eles, aqui é consagrado ao Senhor. E eles dizendo, pastor. Falei, Pimentel, não permita nada. Ele disse, não, pastor, Elcio é diácono aqui da igreja. Na minha casa não. Quantos crentes vão permitindo coisas, vão abrindo precedentes, vai abrindo precedente, e de repente o que acontece? Daqui a pouco eles caem. O homem começa a beber, daqui a pouco não é mais somente ele, é ele, ela, a casa toda. E aí na casa onde se entoava louvores, agora se ouve um monte de música imoral. E eu penso que quando você consagra um lugar a Deus, quando você tem a sua casa consagrada a Deus, então você vai andar na contramão disso tudo. Não importa, não importa. Pastor, mas eu vou levar prejuízo. Eu digo um negócio para você. Quando eu construí a minha casa, eu consagrei ao Senhor. Se alguém dissesse, pastor, se um dia você mudasse de lugar e alugasse a sua casa, se eu soubesse que alguém estava fazendo um bar na minha casa, eu não permitiria. Não permitiria. Ah, mas... Aí alguém vai dizer, mas é aluguel, não é você que está lá. Não, não, aquele lugar é consagrado a Deus. Sabe qual o grande problema? É que os crentes dos nossos dias precisam olhar de novo para a Bíblia, gente. Olha o versículo 13 de Atos 18, dizendo, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E era desse homem, de Paulo, que a casa de Estéfanas era amigo. Era exatamente a esse homem que eles davam suporte. Que preço se paga por servir a Deus? Que preço você pode pagar por servir ao Senhor? Não sou eu que estou fazendo nada, estão fazendo lá, mas a casa não é sua. Tudo que você tem não é consagrado. Faça isso ser levado a sério por meio da Bíblia. Faça isso ser levado a sério por meio do conhecimento de Deus.
Quantas pessoas precisam abrir mão de algumas coisas em prol do Evangelho? Quantas pessoas necessitam dizer não, consagração é algo meu e do Senhor, eu não vou permitir, eu santifiquei isso a Deus. Olha o que isso significa. Eles mostraram hospitalidade aos cristãos. A casa de Estéfanas era exemplo de hospitalidade. A casa que hospedava Paulo, que lidava com Paulo, que lidava com o Evangelho, os cristãos se reuniam em casa e naquela casa se abriu para isso. Olha o que mais significa: eles proveram os apóstolos. Eles não apenas consagraram a casa deles, a vida deles, mas agora também o recurso deles. O dinheiro deles era para ajudar na divulgação do Evangelho de Cristo Jesus. Olha aqui outra coisa: percorreram as jornadas dos apóstolos. Pastor, por que você pode dizer isso? Por que eu posso dizer isso? Vou dizer para você. 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios. 2 Coríntios. Na hora mais amarga da vida de Paulo, ele recebe a visita de Estéfanas, Fortunato e Acaico. Na hora mais amarga da vida dele. Que hora foi? Isso está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 8. Saia da primeira carta, vá para a segunda. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 8. E lá está escrito: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Ele vai dizer que em Éfeso, ele viveu essa situação. Mas aí, agora você volta para o final da primeira carta. E foi exatamente nessa hora, na hora que Paulo estava desesperado até da própria vida, que ele cita no versículo 17 do capítulo 16 da primeira carta: alegro-me com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava. Versículo 18: porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como este. Exatamente no momento da dor, no momento da dificuldade, os primeiros da Acaia, Estéfanas e os amigos dele agora vêm consolar a Paulo. O que faltava a Paulo aqui? Talvez muitos dos coríntios não fizeram, mas os primeiros eram amigos. Os primeiros eram amigos. Os primeiros que viram o Evangelho nascer, que viram a dificuldade. Os primeiros sentiram isso. Eu lembro que no dia que o senhor Albertino faleceu aqui, eu fui ligar para o pastor Manelito. Pastor Manelito com quase 80 anos. Ouvindo do falecimento de senhor Albertino, ele se emocionou. Mas aí, por conta desse negócio de Covid, de uma série de coisas, e a idade dele, ele não pôde vir. E ele se lembrou quando eles, lá no início, carregaram adobo para fazerem a primeira igreja evangélica de Centro-Sé. Eles carregavam água na cabeça, barro, faziam adobo, depois pegavam os adobos, traziam na cabeça para fazer a igreja. E ele se lembrando daquele momento da construção da igreja. E ele se emocionou. Os primeiros. É que muitos se convertem e não sabem o preço que é ser primeiro. Não sabe o que significa
Eu lembro que um dia nós fomos fazer um culto em Bazoar e nós tínhamos 2 caixas. Uma caixa amplificada, acho que era, o nome era Micassim, era Mar? Micassim. Micassim. E uma caixa, e 2 caixas de 3 em 1, que o professor Valdo trouxe, você lembra? Umas caixas de 3 em 1 que tinha. Nós fomos fazer o culto. O povo da igreja foi todo numa C10. Alguns sentados no gigante. E na hora do culto, o pessoal em Bazoar, e aí eu não sei quem, nem preciso saber mais, jogou terra no telhado da escola. Como se estivesse expulsando os crentes. E eu vi aquilo tudo, eu novo convertido. E eu fiquei imaginando. E agora pensando na casa de Estéfanas e trazendo essa realidade até você. Estéfanas não apenas proveu os apóstolos, ele e a casa dele. Não apenas mostrou hospitalidade. Não apenas percorreu a jornada dos apóstolos. Mas também Estéfanas abrigou em sua casa. Mas hospitalidade é abrigar. Hospitalidade, trazer alguém para dentro de casa. Mas o que é esse abrigar que eu quero dizer? Abrigou uma igreja. Trouxe uma igreja para dentro de sua casa. Quando a igreja congregacional Ágape, hoje é Ágape, na época era a congregação do Alto da Maravilha, construiu. Eu lembro que Sandra e Joacil levaram todo o mobiliário da igreja para dentro da casa deles. Levaram tudo, os cultos eram na casa deles. E eu lembro que eu era líder de louvor e eu ia lá ensaiar com o pessoal, o Elber, que hoje é pastor em São Paulo, e na época era um menino bem novinho, cantava Elber, Eudelba, a Dani, filha de Jonso, e uma turma. Eu lembro a gente ensaiando. Você imagina o que é você estar dentro de casa e um bocado de adolescente ensaiando a tarde inteira para poder estar pronto para cantar no culto à noite. E a Sandra dizia, não, as coisas da igreja não é para parar, é para continuar do mesmo jeito, o que é da igreja. E hoje Sandra é missionária lá em Itajuípe. Sabe o que eu acho? É que hoje tem muito crente dizendo, não, olha, é melhor eu ir para outra igreja porque meu filho não se adapta, é melhor eu ir para outro lugar porque não sei o quê. E engraçado, quando sai um congregacional daqui e ele vai a São Paulo, ele vai a outro lugar, em vez dele procurar uma igreja congregacional lá, ele começa a pensar, é longe da minha casa, não sei o quê, eu vou para qualquer igreja perto daqui e tal. Nós estamos num tempo, por favor, eu não estou dizendo que os outros não são crentes, eu estou querendo dizer que afinidade é essa? Por que a gente não carrega conosco a fé de tal forma que as pessoas percebam que a nossa casa é de Deus? Não somente a casa de Estéfano foi a primeira da Caia, não somente a casa de Estéfano foi a consagrada, mas se você olhar, a casa de Estéfano foi abençoada. Foi abençoada. Porque a primeira ali, e no capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vê Paulo dizendo, batizei a casa de Estéfano. No capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vê Paulo dizendo, Estéfanas, Fortunato e Acaico, me alegrei com a vinda deles. Está entendendo? Gente que foi o primeiro, mas que continua sempre participando. Sempre participando. Eu conheço crentes que construíram, oraram a Deus para fazerem uma casa e disseram ao Senhor, se eu fizer a minha casa, eu vou fazer aqui um quarto para o profeta. Em Catolé do Rocha tem uma casa que tem um quarto do profeta lá. Pastor Paulete já ficou hospedado lá. Muitos que têm um pouco mais de condição oram e como crentes pedem a Deus para fazer o quarto do profeta.
E Deus abre as portas. E eles fazem uma casa linda e tem um quarto para abrigar um missionário, alguém. Eu começo a pensar nesse negócio que a gente perdeu. Eu vou ao Rio às vezes e sou convidado a ir a muitas casas, graças a Deus. Muitas casas. Tem um tratamento muito especial. E vejo crentes com um coração generoso para receber você, para estar com você. Mas nós estamos chegando numa época em que ninguém quer mais ninguém dentro de casa. Nem que seja crente. E é muito fácil, você fica crente, você vai à igreja, você encontrou com alguém ali, você conversou, oh, irmão, tudo bom, não sei o quê, e aí o culto foi uma bênção, você foi embora, o outro foi embora, e você perdeu esse negócio. Irmãos, eu estou falando do evangelho de forma prática, o evangelho de forma prática. Mas eu quero chamar você para dar uma olhada, deixa o dedinho aqui comigo, vamos no Velho Testamento? Vamos no Velho Testamento? No segundo livro de Samuel, capítulo 6 e o verso 11. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, o verso 11. Uzá morre, a arca não é levada para Jerusalém, e ela fica na casa de Obed-edom. 2 Samuel, capítulo 6, o verso 11. E lá está escrito: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou, e a toda a sua casa. Será que ainda tem gente que quer abrigar a igreja de Deus? A casa que recebeu a arca, o dono dela, Obed-edom, foi abençoado. E não somente ele, mas a casa toda. Então a casa de Estéfanas, primeira casa da Acaia, primícias. Casa consagrada e depois casa abençoada. Em 2014, eu fui pregar no EMAC, Encontro de Mocidade e Adolescentes Congregacionais, promovidos pelos adolescentes e congregacionais da 34ª região, Associação Baiana Sergipano. E eu estava naquele evento e vi quem estava liderando os adolescentes na época, me parece que tinha Raquel, que é neta de Dona Santa, tinha Larissa com os jovens, que é neta de Dona Santa, com um trabalho de conselheira e o apoio lá na cozinha, tinha Ciana, de Dona Gracinha. Ciana é neta de Dona Santa, mãe das meninas. Nil, de Ciana, era o diácono, estava lá dando um apoio, isso na cidade de Iramaia, que é casado com a neta de Dona Santa. Márcia estava lá dando um suporte, que é missionária e neta de Dona Santa, e eu, pastor, estava pregando e tocando, e sou casado com a neta de Dona Santa. Dona Santa, uma pessoa simples, de Centro-Sé, mas aqui na igreja de Centro-Sé, se você olhar, está cheio de gente descendente de Dona Santa. Você vai à primeira igreja, pastor Altemar é casada com Eudene, neta de Dona Santa. Na segunda igreja, pastor Manelito, junto com o pastor Daniel, o pastor Manelito é sobrinho de Dona Santa. Em Feira de Santana tem Dona Gracinha, diaconisa da igreja, filha de Dona Santa. Que semente bendita, hein, gente? Você já imaginou o que significa uma casa que se entrega a Deus? Uma casa que consagra a Deus? Você já imaginou? Eu tenho dito a Deus, eu digo na igreja, sempre digo:
que eu quero no fundo da minha vida é terminar a minha caminhada crente, morrer como crente e saber que minhas filhas estão no caminho do Senhor. É isso o meu propósito. O meu propósito. Porque uma coisa eu digo para você, eu tenho consagrado minha casa a Deus. Quer que eu diga um negócio? Nós vamos começar um trabalho no Brejo de Fora, se Deus quiser. E eu já estou pensando qual vai ser a primeira casa que vai se entregar ao Senhor naquele lugar. E talvez a primeira casa enfrente muitas batalhas, mas eu digo um negócio a você, assim como a casa de Obed-Edom foi abençoada, a casa que se entregar ao Senhor naquele lugar vai ser abençoada. Não tem como você fugir disso. Não tem como você fugir desse negócio. Pague o preço do Evangelho. Pague o preço do Evangelho. E como é interessante quando você vê essas coisas. Você vai para o interior daquele dali. Nós estávamos em Bazoar no sábado passado. E aí agora tem igreja, já tem salas, já tem tudo. Mas de repente chega um aviso da casa de uma das irmãs ou de algumas das irmãs. Ei, se alguém quiser ir lá para casa se arrumar, tem como. Se alguém quiser ir para casa tomar banho, tem como. Tem espaço lá em casa. E eu lembrando, mesmo depois que nós temos agora uma igreja com espaço, com banheiros, com salas, com tanta coisa, ainda está na cabeça daquelas irmãs, eu vou atender a igreja de Deus. Que Bazoar nunca perca isso, que Pissarrão nunca perca isso, que Jussara não perca essas coisas. E nós que já crescemos aqui em Centro-Sé, não podemos esquecer que tudo começou aqui numa casa, com luta, com sacrifício, e depois dessa casa, outras casas. Quando vieram de Centro-Sé Velho para cá, as coisas ficaram na casa do presbítero Albertino. Um dia era num canto, outro dia no outro, e o povo sem igreja, o povo sem nada, sem templo, melhor dizendo, mas a igreja tinha casas. Eu fico imaginando. E eu sei que quando você consagra uma casa do Senhor é um negócio. Lembro que quando nós íamos do Rio para cá, Mila estudava na escola Florescer, na Tijuca. Uma escola construtivista, um padrão joia. E um dia Mila chegou em casa chorando e disse para mim assim: papai, me bota na outra escola. Mila era pequena. Eu falei: não, mas a gente está em Centro-Sé agora, minha filha. Ela falou: papai, mas é muito diferente. Eu sei que é. E disse umas coisas para Mila, como se eu tranquilizasse o coração dela. E ela foi brincar com a turma, e eu fui para dentro de um quarto chorar. E eu pensei: Deus, o futuro da minha filha. E aí eu me lembrei. Eu estou no trabalho do Senhor. E não somente isso, a minha filha menor, Lara, tinha feito 4 cirurgias cardíacas. Ela precisava de um pediatra cardiologista, ou um cardiologista pediatra, sei lá. Aqui em Centro-Sé nem pediatra tinha. Imagine pediatra cardiologista. E eu ficava com medo, e se ela adoecer, como é que vai ser? E o preço era grande. Mas um dia eu me derramei na presença de Deus. E eu disse a Ele: Senhor, eu confio no Senhor. Eu lembro que eu estava voltando de um trabalho missionário, eu cheguei em casa, Lara pequena, tinha dado uma crise de diarreia, e Lara não podia ter infecção maiores. E a gente já pensando em colocar Lara num carro e ir para Juazeiro. E quem estava aqui em 2009, sabe que em 2009 nem estrada tinha. Era 150 quilômetros de estrada terrível. Carros que gastavam de 6 a 7 horas daqui para Juazeiro. E eu estava me preparando para sair, e eu entrei no meu quarto, e eu fiquei de joelho, e eu falei com Deus: Senhor, se é para eu ir para Juazeiro, o Senhor me mostra. Se não, eu vou orar por Lara, e se Lara pedir comida, eu vou entender que é para eu não sair daqui. Saí do quarto. Isso entre 10 e 11 horas da manhã. Impus minhas mãos sobre Lara.
e orei por ela. Terminei de orar, não disse nada a Márcia, e Lara pediu comida. Lara comeu, dormiu. Quando foi de tarde, Lara já estava melhor, e eu não precisei ir para Juazeiro. Lara está viva, e Mila está no 7º período de psicologia. Não faltou universidade para ela entrar, nem faltou sustento para a nossa vida, e nunca vai faltar. É uma certeza bendita que eu tenho. Casa que se entrega, casa consagrada, é casa abençoada. Você tem coragem de aí dentro da sua casa, você estender as mãos para a sua casa, e você terminar comigo essa mensagem, ou pegando na mão do seu filho, do seu esposo, ou estendendo as mãos para a sua casa e abençoando a sua casa? Você tem coragem de fazer isso? Mas consagrar a sua casa, não apenas pedir a bênção de Deus, mas dizer ao Senhor, eu estou consagrando minha casa ao Senhor, não quero mais nada de bebida aqui dentro, eu não quero mais nada que desagrade ao Senhor, eu estou consagrando minha casa, meu marido, minha esposa, minha família, tudo que eu tenho, meu carro, minha roça, minha fazenda. Experimente isso. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, e diz a Bíblia, e o Senhor o abençoou, ou seja, abençoou Obed-edom e a toda a sua casa. Ore por suas filhas e pelos maridos de suas filhas. Ore pelos seus filhos e pelas esposas dos seus filhos. Desde Mila pequena, que eu tenho orado a Deus, pedido ao Senhor um marido crente para minha filha. A gente precisa criar coragem, às vezes, de fazer essas coisas. Você tem coragem de fazer isso? Consagrar a sua casa, tudo que você tem a Deus, consagrar. Está entendendo o que eu estou dizendo? Consagrar. Eu quero chamar você para a gente terminar essa mensagem assim. Olhando para a casa de Stefanas, as primícias. Olhando para a casa de Stefanas, aquela casa que hospedou, aquela casa que proveu, e aquela casa que sustentou, é aquela casa que percorreu a jornada dos apóstolos. Tem dia que o pastor passa por luta, viu? E é tão bom quando você recebe uma visita, uma parceria. Dia dos Pais, eu estava lá em casa, Dia dos Pais. Estava lá em casa, uma buzina na porta, Márcia, papai, Erinaldo, meu amigo Galeguinho. Galeguinho chegou e disse, trouxe um presente para você, Dia dos Pais. Trouxe para mim um cacho de banana. Pense numa banana gostosa. Márcia fez tanta coisa com aquele negócio, a gente compartilhou com os outros, abençoou os outros, que lá em casa quando chega a gente abençoa os outros. Também, porque a gente é abençoado sempre. Pelo contrário, eu tinha necessidade, ou seja, eu estava sem comida, não, tinha fartura lá em casa, tem. Mas aquelas bananas, Dia dos Pais, trazida pelo meu amigo Galeguinho, deu um. Ele até brincou, falou, o pastor também é um pai, não é não? Eu falei, se tiver mais um cacho, e brincando junto, e eu imagino, aquilo tinha um sentido para mim, tinha um sentido interessante. Meu aniversário, eu recebi um doce feito por Dona Joanita. Dona Joanita tem mais de 80 anos. E desde menino que eu como os doces que Dona Joanita faz. E no meu aniversário, ganhei muitos presentes, e obrigado pelos presentes. Mas eu vou dizer um negócio para você. Aquele doce tinha um significado assim, quando eu comi, lembrar do meu tempo de menino, e lembrando Dona Joanita, diaconisa da igreja, gente que orou por mim quando eu estava saindo da adolescência, gente que orou por mim quando jovem, quando me casei, quando tive a primeira filha, quando fui para o seminário, e gente que até hoje cuida de mim como pastor.
Quantas vezes eu já fiquei doente, gripado, num tempo que não tinha coronavírus, que a gente podia gripar, né? Chegava um lambedor que Dona Jonita fazia. E aí, um lambedor que Dona Jonita fazia, um remédio que não sei quem faz, e tanta coisa, e você vai ganhando um remédio de outro, chá, e eu tomo um bocado. Márcia disse, você vai? Eu tomo mesmo. Porque faz sentido para mim. Eu vou dar ceia a Dona Marina, e aí agora em outubro eu vou lá, e eu não saio de lá se Dona Marina dizer assim, ó, você veio dar ceia, você tem que sair daqui pelo menos comendo um biscoito. Nem que seja bolacha creme crack que ela tem que dar, e diz assim, coma. 92 anos. E eu como. Porque eu sei o que isso significa. Dona Marina viu o Evangelho nascer nesse lugar. Eu sei o que isso significa. Parece que o pessoal daquele tempo tinha um cuidado maior assim. Como agora a gente talvez precise dar uma olhada para isso. Por favor, não estou dizendo que a gente não é crente. Você quer ver uma coisa? Nós vamos em Jussara dias 10 e 11 de outubro. 10 e 11 de outubro. Vamos ordenar o diácono Evanilton, marido de Domingas. Quantas pessoas será que quererão? Jesus. Quantas pessoas vão se envolver nisso? Quantas pessoas será que vão dizer, não, eu sei que é um período, mas assim, toda vez que eu prego eu acabo chorando um pouco, mas assim, será que quem quer se identificar com isso? Eu vou a São Paulo, e em São Paulo tem uma casa que eu sempre fico lá, a casa da Carla e do Tito. Eu fico imaginando quando a Márcia precisou fazer uma cirurgia de varizes. O Tito, a Carla, Dona Maria, Beca, Tiago, Ana, Marli, a família da Nena. Pessoal que viu o Evangelho, pessoal que luta pelo Evangelho. E aí a gente naquela casa, e lá em São Paulo eu tinha uma casa para morar, para ficar, fiquei quase um mês na casa do Tito. E tinha carro para andar. E eu me lembrei que no Evangelho você planta, e no Evangelho você colhe. Consagra a sua casa comigo, eu vou orar com você. Estenda suas mãos para a gente orar. Senhor, eu quero abençoar essa casa que agora se consagra a Ti. E quero pedir ao Senhor, perdoa aquela casa que já foi Tua, e que agora, Senhor, ainda diz assim, é Tua, mas o Senhor sabe, e os donos dela sabem, Senhor, que não tem mais dado o primeiro lugar ao Senhor. O Senhor sabe, os donos dela sabem, que talvez no lugar de um culto, em vez de saírem crentes dali de dentro, com alegria, sai alguém bêbado, umas grades, talvez o freezer, com um negocinho escondido. Oh Deus amado, dá que haja quebrantamento e perdão, dá que haja gente que ouvir essa palavra, consagre a sua casa ao Senhor, e eu quero abençoar essas casas, e que sejam casas prósperas, como a casa de Estéfanas, que sejam casa que destila o azeite e o mel, casa que abriga gente, casa que abençoa gente, que o Senhor assim faça, e eu te suplico, em nome de Cristo Jesus, amém. Chegando ao final do nosso culto, e a gente vai para o nosso momento de oferta. Você vai aparecer na tua tela aí, o número da igreja, e você que dizima, você que oferta, você pode abençoar o nosso trabalho. A gente está na fase de colocar vidros, e aí, já para tentar fechar lá na frente, porque a gente está com muito medo de vento, e pegar o telhado por baixo aqui, a gente já está orando, pedindo ao Senhor que nos proteja, então a gente está junto com você, pelo menos para mais uma etapa
do nosso trabalho. Eu quero dizer que o número da nossa conta, a nossa agência é o 2678, dígito 6, Banco do Brasil. 2678, dígito 6, Banco do Brasil. E a nossa conta é o 21706, dígito 9. Abençoe, né? Compartilhe conosco desse nosso trabalho, que tanto tem nos dado alegria, porque o Senhor tem nos feito ver a mão bendita dele agindo no nosso meio. Dia 2 de outubro é dia do pastor congregacional. E aí o pessoal na igreja, pastor, dia do pastor, vamos fazer, a gente vai fazer o dia do pastor. Você não vai trazer presente para mim. Você vai ofertar para a nossa compra dos vidros, né? Que é isso, pastor? Está aproveitando o momento de ganhar um presente? Não, você abençoar a casa do Senhor é um presente para mim também. Então, dia 2 de outubro, põe na tua agenda, sexta-feira, 2 de outubro, nós vamos estar juntos no dia do pastor congregacional, e você vai compartilhar comigo desse momento tão especial para nós. Mas eu quero você aqui, não para, porque é só para lembrar do, não, é para lembrar do pastor, mas diante de Deus. Pedir a tua oração, pedir que você venha abençoar o templo e abençoar o nosso processo de construção. Se Deus quiser, um dia vai chegar um momento em que você vai olhar para a nossa igreja e ver tão bonita, uma construção muito joia. Enquanto isso, eu vou pedir para os meninos subirem aqui, o pessoal do louvor, né, para compartilhar conosco da música. A música final, eu quero agradecer, porque nesse período todo, sem estarmos reunidos no templo, os irmãos foram solícitos conosco, e a gente agora a gente está lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, compartilhando por meio do pessoal da EBD. A gente, no dia 27, então, nós vamos ter o culto programado pela Gisele e a equipe dela. Gisele é a superintendente da EBD, Gisele, Carminha, uma equipe joia, Paloma, Milena, muito joia a equipe. Quando eu falo da EBD, eu lembro de Selma, que não está com a gente e faz muita falta. Eu lembro de tanta gente que às vezes tem que sair, ir para longe, para estar em Juazeiro. Mas eu quero agradecer muito a companhia de vocês que estão conosco, o pessoal de Bazuá, reunidos lá na Casa das Irmãs Severina. Um abraço para todos vocês. Pessoal de Pissarrão, aí lá já tem muito mais lugares, né, para acesso, da internet também. Abraço aos irmãos. Vamos terminar cantando que diz: o que vem para tentar ferir. Essa música é linda. Mas vamos terminar dizendo, Amanda, Valquíria, liga o microfone de vocês aqui e vamos dizer a nossa missão juntos. Vamos lá? A nossa missão é viver, pregar e ensinar o Evangelho na dimensão do amor e da comunhão de Jesus Cristo, começando por nossa vizinhança até os confins da terra. Fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível a maré Usada pra tentar paralisar tua fé. cansaço, desânimo. Após uma vitória, é a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, de uma perda Ou a dor da traição, uma quebra de aliança. e a raiz em gratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem
Todo mundo junto conosco. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em suas guerras. Que ataque é capaz De fazer olhar pra trás e querer desistir. Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé. Comigo, Marquinhos. Cansaço, desânimo, após uma vitória, a mistura de um descastigo ou um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança e a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Vamos dizer junto, Diego. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Diga outra vez. Em tempos de guerra, nunca pare, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, Tempos de guerra. nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Fica aqui comigo. E as meninas cantam e dizem assim, ó. Adorador, É tudo que eu sou, adorador. assim Deus me formou. E quem poderá
subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei, por toda a minha vida te adoro. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Se eu vencer, te adoro. Se eu perder, te adoro. Se eu subir, te adoro. Se eu descer, te adorar é o meu prazer. Minha força vem do Senhor. Nada pode adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Te adora. Oh, Deus amado. Oh, Deus presente. O teu querer entre nós, Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Deus te abençoe.